E aí, maravilha, tudo certo, tudo ótimo? Que bom! Vamos hoje começar o estudo do livro Educação Física e o Conceito de Cultura, de Josimar da Olio, da coleção Polêmicas do Nosso Tempo, editora Autores Associados. Beleza? Preparado? Então, vamos lá. Introdução. A cultura hoje já faz parte da educação física. Depois de um predomínio da ciência biológica para explicar o corpo, atualmente essa tarefa já está dividida com outras áreas do conhecimento, tais como sociologia, história, ciência política e outras. A produção acadêmica tem tido cada vez mais influência das ciências humanas, o que faz com que seja mais natural encarar a educação física com conteúdos culturais. A ampliação da visão de educação física começou definitivamente a partir da década de 1980, onde o corpo deixou de ser apenas um conjunto de músculos e ossos sem expressão cultural para abarcar também temas nas dimensões sociocultural. A cultura é o principal conceito para a educação física, pois as manifestações culturais são geradas na dinâmica cultural, com seu significado dentro de cada contexto e grupos específicos. O profissional de educação física não atua sobre o corpo ou o movimento, esportes ou ginástica de uma forma isolada. Ele trata o ser humano, seu corpo e movimento, dentro das manifestações culturais definidas historicamente como jogo, esporte, dança, luta e ginástica. Da Olio utiliza o termo cultura através do olhar da antropologia social. Para ele, é importante o conceito de fato social total, de Marcel Mauss. Esse conceito considera o ser humano em sua totalidade, englobando os aspectos fisiológico, psicológico e sociológico de forma indissociável. O segundo conceito de Mauss diz respeito às técnicas corporais. Essa ideia enxerga as maneiras pelas quais os seres humanos, de forma tradicional e específica, utilizam seus corpos. Dessa forma, todo gesto corporal pode ser considerado uma técnica, pois atende aos critérios de tradição e eficácia. Percebe-se uma dimensão simbólica implícita no trabalho de Mauss, pois há uma consideração do corpo além do biológico, levando em conta a expressão de valores de um determinado grupo. A educação física priorizou tradicionalmente a dimensão da eficiência, deixando de lado os aspectos estéticos, subjetivos e simbólicos. O corpo era visto como máquina biológica passível de intervenção técnica, no seu sentido de movimento preciso, correto e imitativo, perdendo a possibilidade de vê-lo como produto e expressão dinâmica da cultura. Já Goethe defende explicitamente uma proposição de cultura eminentemente simbólica, considerando a cultura pública com significado público. Para ele, a antropologia deve ser vista como ciência interpretativa, em busca do significado. Para Goethe, a cultura é a própria condição de vida dos seres humanos. É o produto das ações humanas e também processo contínuo onde as pessoas dão sentido às suas ações. É um processo pessoal e singular, mas também público e coletivo. É universal, pois todos os seres humanos produzem, mas também local, com especificidades regionais. Clifford Geertz critica a estratificação do ser humano, que coloca o biológico no centro e os estratos psicológicos, social e cultural como complementares. Ele defende a chamada concepção sintética, na qual todas as dimensões estão presentes, interagindo como variáveis no comportamento humano. Podemos mudar a visão sobre o corpo humano passando a considerar as diferenças culturais ao invés das semelhanças biológicas. Podemos reconsiderar os critérios de análise, evitando padrões preconceituosos e excludentes, e podemos substituir padrões inatistas por critérios mais dinâmicos e culturais na intervenção promovida pela área. A abordagem antropológica, numa perspectiva cultural, faz avançar na educação física a consideração de aspectos simbólicos, estimulando estudos e reflexões sobre a estética, a beleza, a subjetividade, a expressividade, a relação com a arte, enfim, o significado. Vamos para o capítulo 1, a cultura na educação física. Estudiosos atualmente têm buscado compreender as manifestações corporais humanas através da perspectiva cultural. Podemos observar o termo cultura acompanhado de física, movimento, corporal de movimento. Mas essa utilização ainda aparece de forma superficial, por vezes incompleta e reducionista. O autor fará algumas análises da cultura presente nos trabalhos de diversos autores da educação física, produzidos no final da década de 1980 e início da década de 1990. Vamos às análises. 1. A cultura em Gotani. No seu livro Educação Física Escolar, Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista, Gotani não se propõe a tratar da cultura, mas há uma manifestação no livro que faz referência ao movimento como objeto de estudo e aplicação da educação física.
Os autores afirmam que a educação física pode ser estudada a partir de abordagens macroscópicas, características filosóficas e administrativas, e abordagens microscópicas, estudo das características dos alunos em diferentes níveis de análise. Mas a ênfase é dada para a segunda abordagem, com a ideia de atender às necessidades e expectativas das crianças através da compreensão de aspectos do crescimento, do desenvolvimento e da aprendizagem. Assim, para os autores, a ideia é fazer com que as crianças aprendam as habilidades básicas para, posteriormente, aprenderem as mais complexas. A estratégia de ensino dessa forma depende dos processos biológicos do crescimento e desenvolvimento motor, e a opção do trabalho parte de aspectos invariáveis na espécie humana. A cultura aparece na obra ao utilizar a taxonomia de Harrow para o desenvolvimento motor, que divide as etapas hierarquicamente em movimentos reflexos, habilidades básicas, habilidades específicas e comunicação não verbal, sendo que os dois primeiros são determinados geneticamente e os dois últimos são influenciados pela cultura. Trazendo para a realidade escolar, os dois primeiros níveis são trabalhados nos primeiros anos do ensino fundamental, e os dois últimos são trabalhados nos últimos anos do ensino fundamental, no ensino médio e também no superior. Outro modelo apresentado é o de Galahu, que divide o desenvolvimento em fase dos movimentos reflexos, que vai da vida intrauterina até 4 meses pós-parto, dos movimentos rudimentares, 1 a 2 anos, dos movimentos fundamentais, dos 2 aos 7 anos, fase de combinação dos movimentos fundamentais, de 7 a 12 anos, e fase dos movimentos determinados culturalmente, a partir dos 12 anos. Portanto, nesta abordagem nota-se claramente que a cultura aparece numa dimensão posterior ou secundária em relação aos componentes biológicos. Aqui, o esporte não é escolhido para a educação física escolar por ser um patrimônio cultural da humanidade, que deve ser aprendido, mas por proporcionar situações de movimento que auxiliam o desenvolvimento. Resumindo, na abordagem desenvolvimentista, a educação física trata do estudo e da aplicação do movimento. As aulas devem oferecer condições de aprendizagem padronizado para cada fase do desenvolvimento. Os conteúdos são escolhidos com base nos conhecimentos sobre os processos de crescimento, desenvolvimento e aprendizagem motora, com a cultura sendo uma fase do desenvolvimento humano com pré-requisito do desenvolvimento das fases iniciais. É evidente que o conhecimento sobre o crescimento e desenvolvimento humano é importante e necessário para o planejamento das aulas, mas esse conhecimento não pode servir para padronizar comportamentos ou estabelecer metas de ensino a serem alcançadas por todos os alunos. Ele deve servir como processo de ensino diferenciado, localizado no tempo e no espaço, influenciado pelas várias dinâmicas culturais estabelecidas, atingindo dessa forma todos os alunos. Vamos para 2, a cultura em João Batista Freire. O autor, embora não se defina como tal, é conhecido como representante da abordagem construtivista interacionista. Em seu trabalho, João Batista Freire faz uma crítica à cientifização do mundo e ao exagero do racionalismo na educação e na educação física. É possível considerar também que a obra de Freire seja uma variante da abordagem desenvolvimentista, com bases na psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento. João Batista Freire critica a forma como a escola trabalha com o corpo e o movimento da criança. Para ele, a escola desconsidera a cultura infantil, que é rica em movimentos, jogos, brinquedos e fantasia, provocando uma imobilidade na criança, limitando sua criatividade e liberdade. Assim como Gottani, João Batista Freire não trabalha o conceito de cultura de uma forma direta, explícita. O autor afirma não se identificar com a linha da aprendizagem motora, pois não é possível padronizar movimentos por conta das diferenças culturais entre os povos. Ele prefere utilizar o termo esquemas motores. E o que são esses esquemas motores? Organizações de movimentos construídos pelos sujeitos em cada situação, construções essas que dependem tanto dos recursos biológicos e psicológicos de cada pessoa, quanto das condições do meio ambiente em que ela vive. O autor afirma que é tarefa da educação física o desenvolvimento das habilidades motoras, mas num contexto de jogo e brinquedo, levando em consideração o universo da cultura infantil que a criança possui, utilizando uma linguagem que não é estranha a ela. Além disso, João Batista Freire amplia a visão de desenvolvimento com relação à abordagem desenvolvimentista, pois ele contempla as dimensões motora, psicológica, a relação com o ambiente e a utilidade dessas aquisições para toda a vida. Mas a proposta do autor é que a educação física seja desencadeadora ou auxiliar no desenvolvimento individual, buscando formar pessoas mais completas, criativas e autônomas. Um desenvolvimento de dentro para fora, e não da sociedade e da cultura. O jogo e a cultura infantil são estimuladores do desenvolvimento e não elementos do patrimônio cultural que deve ser garantido a todos os alunos.
O conceito de cultura para Freire é psicologizado, uma vez que enfatiza a direção do indivíduo para a sociedade e não o vê como um ser eminentemente social. João Batista Freire também aborda a questão simbólica. Ele diz que o ser humano se diferencia dos outros animais por ser capaz de representar mentalmente qualquer ação, mas essa questão é vista pelo autor pela ótica psicológica, com ênfase no indivíduo e não na sociedade. Para concluir, podemos utilizar a visão russoniana para, de alguma forma, definir o trabalho de João Batista Freire. A cultura infantil pode ser considerada a ordem natural humana e a escola tradicional corresponderia à ordem social, que impede a criança de desenvolver seu potencial natural. Assim, a educação física precisa preservar a condição natural humana das crianças, auxiliando seu desenvolvimento corporal e estimulando suas habilidades motoras, livrando-as do jugo do contrato social representado pela escola tradicional. Ok? Então essa foi a primeira parte do estudo do livro Educação Física e o Conceito de Cultura, de Josimar da Olio. Beleza? Valeu e até o próximo estudo.